Olá, alunos, tudo bom? Sou o professor Diego Boing, estou aqui para mais uma aula de matemática para o nono ano. Nosso assunto é equações do segundo grau, beleza? Mas antes de começar o nosso assunto, né, tem os recadinhos de sempre, né? O acesso ao Classroom, você tem que fazer suas atividades obrigatórias para ganhar a sua presença, suas notas, ok? E você que não tem acesso ao Classroom, entre em contato com a sua escola para ver qual é a melhor forma que você tem para poder realizar essas atividades e não levar falta e nem ficar sem as suas notas, ok? Beleza? Bom, na aula passada o que a gente viu? A gente viu ali alguns problemas aplicados na equação do segundo grau, ou seja, usando equações do segundo grau para solucionar certos problemas, ok? Beleza? Na aula de hoje, a gente vai acabar trabalhando praticamente, né, vamos dar continuidade, né, àquilo que a gente veio fazendo da última aula. A diferença é que aqui eu vou tentar mostrar para vocês uma maneira um pouquinho diferente de resolver uma equação do segundo grau, né, correndo aí um pouquinho da fórmula de Bhaskara, tá? Nem sempre é tão vantajoso assim, mas em alguns casos são, e aí eu vou mostrar para você quais são esses casos, beleza? Vamos começar com um exercício, né? Exercício 1. Calcule o valor de P na equação x² menos P mais 5x mais 36 igual a zero, de modo que as raízes sejam reais e iguais. Vamos relembrar do seguinte, tá? Para as raízes serem iguais, numa das aulas que a gente viu aí, o delta precisa ser o quê? Precisa ser zero. Se o delta for zero, o discriminante dessa equação for zero, então aí com certeza eu terei raízes iguais, reais e iguais, ok? Então veja, o que eu vou fazer nesse problema, né? Eu vou calcular o delta dele usando, né, aqui o meu coeficiente com esse P, tá certo? Esse aqui é um exercício talvez um pouquinho mais elaborado que os demais, né? Porque aqui eu vou ter uma letra, o P, né, que vai fazer parte do meu coeficiente B, tá? Então, aí, depois que eu calculo isso, eu vou pegar esse delta e vou igualar a zero. Quando eu igualar a zero, vai dar uma equação do segundo grau para a gente resolver também. É um pouquinho extenso, mas acho que vale a pena discutir, ok? Eu vou dar então um tempinho para vocês fazerem ele, né? E aí eu já volto com a solução.
voltando aqui para resolver esse exercício, né? Então perceba o seguinte, ó, né? Como já havia dito, né? Para que as raízes sejam reais e iguais, basta que o delta seja igual a zero. Para calcular o delta, está aqui a fórmula. Então é b ao quadrado menos 4ac e vamos deixar igual a zero. Por que igual a zero? Porque eu quero que as raízes sejam iguais, tá? Beleza? Mas eu preciso, né, descobrir quem é o ABC dessa equação aqui, ou seja, quais são os coeficientes. O coeficiente do x ao quadrado, que é o a, aqui, é 1. Né? O b, que é o coeficiente do x, é tudo isso, ó. Olha só. Tudo isso é o coeficiente do b. Tá? O que torna talvez o exercício um pouquinho mais complicado que os demais. Tá? Então, o meu coeficiente b é menos p mais 5 entre parênteses. Tá? E o termo c é o 36. Ok? Aqui está o delta já igual a zero, porque eu quero que ele seja igual a zero, né? Para que tenha duas raízes iguais. Vou substituir os valores. Quem é o b? O b é menos p mais 5. Então, eu coloquei, ó, entre colchetes aqui, ó, menos p mais 5 elevado ao quadrado, né? B ao quadrado. Então, o valor do b está ao quadrado. Tá certo? Menos 4 vezes o valor do a, o a vale 1, vezes o valor do c, o c vale 36. E aqui eu tenho um produto notável, tá? Esse negativo aqui, como está ao quadrado, ele vai desaparecer, porque qualquer número negativo elevado ao quadrado vai ficar positivo. Então esse menos aqui, a gente pode até abandonar ele. Pega lá o p mais 5 elevado ao quadrado. É um produto notável, ok? Como é que eu resolvo esse produto notável? Né? O quadrado da soma é o quadrado do primeiro, o primeiro é p, então p ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes p é 2p, vezes 5 dá 10p, mais o quadrado do segundo. O quadrado do segundo, o quadrado de 5, é 25, ok? Quando eu digo quadrado de um número, é esse número elevado ao quadrado, tá? Menos 4 vezes 1 vezes 36, 144, igual a zero, né? Aqui, eu posso somar o 25 com menos 144, né? Que vai dar menos 119. Então, ficou p ao quadrado mais 10p menos 119 igual a zero, tá? Essa é a minha equação do segundo grau que eu vou ter que resolver, ok? Então, veja, dentro de uma equação inicial do segundo grau que eu tinha lá, né, dentro daquela eu consegui tirar uma outra, que é essa daqui. Tem que resolver essa aqui, dizer quem é o ABC novamente, calcular o delta dela e aí a fórmula de Bhaskara, ok? Só que o bom dessa daqui, ó, qual é o valor do A? É 1, o B é 10, o C é o menos 119, tudo número, não tem letra mais, né? Então aí fica mais tranquilo da gente resolver. Formulazinha do delta está aqui novamente, né? B ao quadrado menos 4ac. Substitua B pelo valor dele, que é 10. Substitua o A pelo valor dele, que é 1. E o C, que é menos 119. Ok? Resolvendo isso, ó, 10 ao quadrado é 100. Esse negativo e esse negativo vai ficar positivo pela regra de sinal. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 119 dá 476. Somando 100 com 476, isso dá 576. Né? Guardamos ele ali, porque a gente vai utilizar agora isso lá na fórmula de Bhaskara. Perceba o seguinte, tá? A minha equação, né, que eu consegui extrair daquela equação inicial, agora a minha variável não é mais x, mudou para p, ok? A minha variável agora é p. Então a minha fórmula de Bhaskara não vai ser x igual a isso, não, agora vai ser p igual a isso, ok? É só um detalhezinho, não faz muita diferença porque o cálculo é o mesmo. Mas é importante você saber que agora que a minha equação tem variável p, então aqui vai ter que ser p, ok? Substituindo os valores, né? Então o b vale 10, está lá, menos 10. Mais ou menos a raiz do delta, o delta está lá, 556. E 2 vezes o a vale 1, fica 2 vezes 1, ok? Calculando essa raiz aí, né, que é a única coisa que eu posso calcular, e a multiplicação aqui, né, então menos 10 manteve, mais ou menos, essa raiz deu 24, né, sobre 2. Beleza? Simples, né? Levando isso para o próximo slide, e é a mesma coisa que a gente já havia, né, estava fazendo antes, nas aulas anteriores. Resolvendo essa parte, você resolve uma vez utilizando mais e outra utilizando menos. Então, veja, vou fazer aqui menos 10 mais 24. Primeiro, né? Ó, menos 10 mais 24. Depois, menos 10 menos 24. Tá lá, ó. Eu tenho P1 e P2. Perceba que já não tem mais X, agora é P, né? P1 e P2, tá? Então, usando mais, o que eu tenho? Menos 10 mais 24. Né? Como é que eu resolvo isso? Simples. Se está negativo, eu devo. Se está mais, eu tenho. Eu devo 10 e tenho 24. Pago os 10 que estou devendo, ainda me sobra 14. 14 divididos por 2
é 7. No outro caso, ó, menos 10 menos 24. Opa, menos 10 menos 24, se é menos eu devo. Então eu devo 10 e devo 24. Se eu estou devendo, só devendo, qual que é o total de dívida? Menos 34. Estou devendo 34. Ok? E menos 34 dividido em 2 é menos 17. Tá? Então eu tenho duas soluções para esse problema, né? P1 vale 7 ou P2 vale menos 17. O que significa isso? Tá? Se você lembrar do exercício inicial, ele dizia qual deve ser o valor do P para que aquela equação tenha raízes iguais, não era isso? Então, qualquer um desses dois valores que estão aí, né, o 7 ou menos 17, se você substituir naquela equação inicial, o delta dele vai ser zero, ou seja, com certeza aquela equação terá duas raízes reais e iguais, ok? É isso que significa esses valores de P, beleza? Ali a verificação, né? Olha lá, ó. Se P é igual a 7, troca aqui por 7. 7 mais 5 vai dar 12. Então vai ficar x ao quadrado menos 12, né? Menos 12x mais 36. Né? E se P é igual a menos 17, você substitua aqui por menos 17. Menos 17 mais 5 dá menos 12. Com esse menos de fora vai ficar mais 12x. Mais o 36 igual a zero. Se você calcular o delta desse e o delta desse, com certeza vai dar zero. E se deu zero é porque essa equação aqui tem duas raízes reais e iguais. Está lá, confira, ok? Essa é a tarefa de casa. E aí vou falar um pouquinho da versão alternativa dessa solução, né? Chamei de versão alternativa, mas assim, essa versão alternativa é exatamente a motivação que foi utilizada para deduzir a fórmula de Bhaskara, né? Eu fiz a aula da dedução da fórmula de Bhaskara com vocês, né? Se você lembrar lá, a gente fez várias manobras ali para chegar naquela fórmula, né? Eu vou usar aquela mesma ideia para poder resolver algumas das equações do segundo grau aqui, ok? Como eu falei, nem sempre é vantajoso usar essa forma que eu estou mostrando para vocês agora, né? A fórmula de Bhaskara resolve tudo, né? Mas eu tenho uma versão aqui que às vezes é mais prático, mais rápido para chegar no resultado, né? Então tá lá, né? Para poder resolver, né, dessa versão alternativa, a gente tem que lembrar dos produtos notáveis que a gente já andou utilizando aqui, né? Esse produto notável, por exemplo, A mais B elevado ao quadrado, né? O quadrado da soma. É o quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo. Está aqui o quadrado do primeiro, está aqui o duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo que está lá. No outro, o quadrado da diferença é praticamente a mesma coisa. O quadrado do primeiro está aqui, só que aqui é menos. Duas vezes o primeiro vezes o segundo está aqui, mais o quadrado do segundo, ok? A única diferença desse para esse é o sinalzinho aqui, ó, do 2AB, ok? Vamos pegar esse exemplo, né? Que é, inclusive, acho que o mesmo exemplo do exercício 1, ok? Ou não? É, né? É. Então, veja, para resolver isso daqui, né, eu vou fazer um ajuste primeiro, né? Qual que é o ajuste? Né? Aqui eu coloquei completando o quadrado para a gente poder usar lá, né, os produtos notáveis. Mas o ajuste pega o 119 negativo aqui, para o outro lado ele vai ficar positivo, tá? E aqui que vem digamos assim, o principal, né? Que é o quê? Você vai olhar o coeficiente A. É interessante fazer isso quando o coeficiente A é igual a 1, ok? Ou 4, ou 9, algum número que seja um quadrado perfeito, né? Mas aqui, o A vale 1? Vale, então beleza, né? O B você concorda que é o 10, né? O coeficiente do P aqui não é o 10, é o B? É bom fazer dessa forma quando o A é 1 e o B é par, tá? Aí fica bem simples de fazer. Tá? Nesse caso, o B é 10, é par, tá ótimo pra gente. Por que eu quero que ele seja par? Porque eu quero pegar a metade dele. Se o B é 10, qual é a metade? 5, ok? 5. Então, o que eu vou fazer? Eu vou acrescentar 5 ao quadrado. Mas por que 5? Porque é a metade do 10, ok? E por que ao quadrado? Porque daí ele se encaixa no meu produto notável, ok? Isso que é o completar quadrado, que a gente chama, né? Completei o quadrado acrescentando esses 5 ao quadrado aí, ok? Se eu fiz isso, eu observei que o A vale 1, o B é 10, e peguei a metade, levei o quadrado e somei ali, então eu te garanto que isso aqui é o resultado disso. Garantido que isso aqui seja verdade. Ok? Graças ao quê? Ao produto notável. Se eu aplicar o produto notável do slide anterior, ficaria o quê aqui? Ó? O primeiro ao quadrado está aqui.
2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes p dá 2p, vezes 5, 10p. Tá lá, mais o quadrado do segundo. Opa, quadrado do segundo, 5 ao quadrado. Ok? Então, isso daqui eu posso fatorar e deixar dessa forma aqui. Tá? E do outro lado ficou 119 mais 25. Só lembrando que esse 5 ao quadrado que apareceu do nada aqui, não tem problema ele aparecer do nada aqui, só que tem que aparecer depois do igual também, ok? Graças ao princípio aditivo a gente pode fazer isso. E aí somando 119 com 25 dá 144, ok? Levando isso para o próximo slide. Tá cá, né? Ó. P mais 5 ao quadrado igual a 144. O que eu vou fazer? Eu vou extrair a raiz, né? Tá P mais 5 ao quadrado, né? Eu posso extrair a raiz e fico com P mais 5 igual a mais ou menos a raiz de 144, tá certo? Só você imaginar que aqui fosse, por exemplo, um x ao quadrado. Quando está x ao quadrado igual a 144, você não extrai a raiz, não fica mais ou menos aquela raiz? Uma das aulas anteriores foi explicando exatamente isso, né? Só que aqui não é x, é P mais 5. Então, P mais 5 ao quadrado igual a 144, extrai a raiz da mesma forma que se fosse só um x aqui. Só que não é só x, é P mais 5, não faz diferença. Ok? E a raiz de 144 é 12. Então, ficou P mais 5 igual mais ou menos 12. Tá? E aí, esse mais 5 está positivo, para o outro lado fica negativo. E aí, a mesma ideia da fórmula de Bhaskara. Vou usar só o mais, depois uso só o menos. Então, P1 vai ser mais 12 menos 5, mais 12 menos 5. Ou, né, menos 12 menos 5. Usei o menos agora. O 12 tem o sinal de mais, o 12 tem o sinal de menos. Para cada um deles, eu descubro ali o P1 e o P2, tá? E quanto que é 12 menos 5? É 7, tá lá, né? 7. E menos 12 menos 5, quanto é? Dá menos 17. Né? Que são os mesmos resultados que a gente encontrou resolvendo pela fórmula de Bhaskara, né? Só que aqui a gente tem uma versão alternativa, né? Mas essa versão alternativa aqui, ela só é válida em alguns casos. Não é que é só válida, sempre é válido também, mas ela é mais simples, né? Em alguns casos apenas, ok? Então, solução 7 ou menos 17. Exemplo 2, olha só, determina o conjunto solução da equação x ao quadrado menos 6x menos 7. Completa quadrado. Primeira coisa é o ajuste. Joga esse 7 para lá positivo. Beleza? O termo C, você manda para o outro lado. Se você lembrar lá como a gente deduziu a fórmula de Bhaskara, foi sempre mandando o C para o outro lado. E aí eu pego a metade desse cara. Já que o A vale 1, tá? O A tem que ser 1 para eu pegar somente a metade. Quando o A não for 1, aí é outra história. Mas se o A for 1, beleza. O A é 1. Aqui é par, beleza. Se é par, pega a metade. Qual que é a metade de 6? É 3. Então, você vai colocar mais 3 ao quadrado para cá, mais 3 ao quadrado para lá. Ok? Por que eu fiz isso? Porque eu tenho certeza que isso daqui tem isso como resultado. Ok? Ou seja, isso daqui se torna o produto notável. Na verdade, esse resultado é a fatoração dessa. Ok? E se você aplicar o produto notável aqui, você percebe que volta, né, para a linha de cima. Tá? E do outro lado ficou 7 mais, né, 3 ao quadrado é 9. E aí, 7 mais 9, 16, mandando isso para o outro lado, né? Eu tenho aqui x menos 3 ao quadrado igual a 16. Extrai a raiz, vai ficar x menos 3 igual a mais ou menos raiz de 16. E mais ou menos raiz de 16 é mais ou menos 4, né? Esse 3 negativo, outro lado positivo. E aí eu tenho x1 e x2. Lembrando, x1 é aquele utilizando o mais, tá lá, mais 4. E utilizando o menos, está aqui, menos 4, ok? Claro que é mais 4 mais 3 e menos 4 mais 3, ok? No caso do x1, é 7, né? 4 mais 3 é 7. E o x2 é menos 4 mais 3, que dá menos 1. Solução, então, final, né? O conjunto de solução, que foi aquilo que pediu o exercício. O exemplo dizia, determina o conjunto de solução. Está aqui. Né? O conjunto de solução é menos 1 e 7, né? Ali entre chaves, separado por vírgula. Beleza? Simples? Então, eu vou deixar esse para vocês, né? Determine aí as raízes dessa equação. Eu não pediu para escrever o conjunto de solução, mas se quiser, não tem problema nenhum, né? Faça, né? Tente resolver isso utilizando esse método alternativo, que é o de completar quadrados, beleza? Já volto com a solução.
Então, voltando aqui com a solução desse problema, né? Como eu disse, primeira coisa é você fazer o ajuste, esse 60 negativo, para o outro lado fica positivo, né? Olha lá, 60 positivo, está negativo, positivo, né? E aí a gente completa o quadrado. O que é o completar quadrado? Você analisa se o A é 1, beleza? É 1, ok? Não é necessário que o A seja 1, mas é muito fácil quando o A é 1. Por isso que eu vejo se o A é 1 ou não, tá? Então o A é 1, o B, que é o 4, é par, né? Facilita bastante para a gente também, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar isso, manter aqui, pego o B, é 4, divide por 2. Né? Pega metade sempre, né? Metade de 4 é 2, então eu somo 2 ao quadrado e somo 2 ao quadrado. Lembre-se que você vai somar a metade e sempre elevado ao quadrado, tá? Por que tem que ser elevado ao quadrado? Porque daí ele se encaixa perfeito num dos produtos notáveis que a gente tem lá, ok? Então isso daqui tudo, somando lá o 2 ao quadrado aqui, então isso aqui se torna isso daqui, né? O x mais o 2, tudo ao quadrado, beleza? Certo? E do outro lado eu tenho 60 mais 4, né? Isso vai dar 64, né? Tá lá. Extraindo a raiz aqui, então vai ficar mais ou menos a raiz de 64. Então fica x mais 2 igual mais ou menos a raiz de 64. E a raiz de 64 é 8, então fica mais ou menos 8. Esse 2 positivo já foi para o outro lado negativo. E a solução está aí, ó. x1, você usa só o mais, então 8 mais 2. Tá? 8 mais 2, não, 8 menos 2, né? Dá 6. E usa só o menos agora, menos 8 menos 2, e isso dá menos 10, ok? Então as raízes são x1 igual a 6 ou x2 igual a menos 10. Qualquer um dos dois valores é raiz da minha equação, ok? Beleza? Exemplo 3, né? O exemplo 3, veja que interessante. O A é 1, né? Show de bola, o A é 1, mas o B é 7, menos 7, né? Mas o que importa é só o valor modular, né? O 7. O 7 não é par. Não dá para fazer então? Dá. Vamos fazer com 7 também, mas quando tem 7, né, quando é um número ímpar, aí envolve fração, tá? A única diferença é que agora a gente vai trabalhar com fração, tá? Então veja, primeiro fazemos o ajuste, esse 10 veio para cá, menos 10, né? O A é 1, beleza, né? E o B é 7. A metade de 7, eu coloquei 7 sobre 2. A metade não é dividir por 2, então eu deixei 7 sobre 2, ok? Certo? Então tá lá. Peguei 7 sobre 2 ao quadrado, 7 sobre 2 ao quadrado, ok? Se quiser trabalhar com ele decimal aqui também não tem problema, tá? Mas é interessante que você trabalhe com as frações, tá? O decimal que eu digo seria a metade do 7, 3,5. Poderia ter colocado 3,5 ao quadrado e 3,5 ao quadrado, não tem problema não. E aí, por que eu faço isso, né? Porque isso aqui se transforma nisso, né? Isso daqui é o resultado disso, na verdade. Né? Fatorando isso, isso daqui é o resultado. E quando eu resolvo isso, isso aqui é o resultado. Ok? Então, essa partezinha aqui se tornou isso. E aqui, o 7 ao quadrado é 49, 2 ao quadrado é 4, menos 10, né? Manteve aí. E aqui a gente faz essa soma, né? Menos 10 com 49 quartos, né? E aí você aprende diversas formas de resolver uma soma de fração com um número, né? Uma delas é o quê? Você pega o denominador, multiplica pelo menos 10, vai dar menos 40 se você multiplicar aqui, ó. Esse vezes esse, dá menos 40. Se eu devo 40 e tenho 49, eu fico com 9. E o 4 embaixo mantém. E essa é uma das formas mais simples que a gente tem, mais rápida de resolver a soma de uma fração com um número inteiro, né? E agora eu extraio as raízes, né? Aqui, extraindo a raiz, está ao quadrado. Outro lado, raiz, mais ou menos a raiz de 9 quartos. E a raiz de 9 quartos é 3 meios. Então, eu tenho x menos 7 meios igual a mais ou menos 3 meios. Né? E daqui eu consigo tirar o x1 e o x2. Né? Primeiro que 7 meios negativo vai para lá positivo. Né? Olha só que beleza, os denominadores são iguais. Né? Não preciso calcular MMC ou qualquer outra forma que você tenha aprendido de resolver soma de frações. Né, com denominadores diferentes, aqui já são iguais, então para nós é uma beleza. Se são iguais, utiliza uma vez o mais, está lá, 3 meios mais 7 meios, vai ficar 3 mais 7, 10, repete o denominador que é 2. Fica 10 meios que é 5, né? 10 divididos por 2, 5. Utilizando o menos, vai ficar menos 3 meios mais 7 meios, né? E isso daqui vai dar 4 meios, porque eu devo 3 e tenho 7, fico com 4, 4 por 2 é 2. Então aí as soluções então, né?
x1 igual a 5 ou x2 igual a 2, tá? Perceba que eu não preciso resolver fórmula nenhuma, né? Se eu conseguir aplicar isso aí sempre. Exercício 3, né? Está dizendo lá, determine dois números pares positivos e consecutivos cujo produto é 120, tá? Já vou dar uma dica para vocês. Dois pares consecutivos a gente escreve assim, ó. Um número x que é par e o x mais 2, que seria o consecutivo dele. Por exemplo, 2 e 4 são dois números pares consecutivos, ok? O 2 e 3 não pode, porque 3 é ímpar. Mas dois números pares consecutivos seria 2 e 4, 4 e 6, 6 e 8, 8 e 10, tá? É sempre um número par e ele mais 2, né? Por exemplo, 8 e 10. É o 8 e o 8 mais 2, que é 10, tá? Daí, você quer o produto, que o produto seja 120, o produto é multiplicação, pega o x, multiplica por x mais 2 igual a 120. Daqui você tira a equação para poder resolver, ok? Vou aguardar um instantinho para que você tente fazer e já volto com a correção.
Então, conseguiram? Foi fácil? Bom, a equação já está dada, então não fica tão complicado, né? Vamos lá, olha só. X que multiplica x mais 2 igual a 120, né? Trazendo para o próximo slide, aqui eu posso fazer a distributiva, x vezes x, x ao quadrado, x vezes 2, 2x, ok? E aí eu vou completar o quadrado, né? O A é 1, o B é 2, par, tá ótimo, não vai ter fração, né? Então, o que vai acontecer? Eu vou pegar metade do 2. Metade do 2 é 1. Então, eu vou pegar 1 elevado ao quadrado. Tá lá, 1 ao quadrado para cá, 1 ao quadrado para lá. Tá certo? Então, nessa expressão aqui, nessa equação aqui, eu acrescento mais 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado. Antes e depois igual. Ok? Dessa forma, o que eu tenho aqui? Eu tenho essa parte aqui, x ao quadrado mais 2x mais 1 ao quadrado, e isso é exatamente isso, né? Se você usar o produto notável aqui, você vai perceber que vai voltar para cima, ok? A gente está fazendo a volta do produto notável, a gente está fatorando, né? E o 1 ao quadrado é 1, né? Então, lá do outro lado ficou 120 mais 1, e 120 mais 1 é 121. Então, ficou x mais 1 elevado ao quadrado igual a 121. Tá ao quadrado? Extrai a raiz. Então, vai ficar x mais 1 igual mais ou menos a raiz de 121. E a raiz de 121 é 11. Tá aqui o 11, né? Então, ficou x mais 1 igual a mais ou menos 11. Esse mais 1, por outro lado, fica negativo. Eu tenho, então, que x é igual a mais ou menos 11 menos 1, né? Então, eu consigo tirar daqui o x1, tá lá o x1, né? E consigo também tirar o x2, tá aí o x2, né? Veja, o meu x1 é utilizando o mais. Então, vai ficar mais 11 menos 1. Aqui sempre vai ser menos 1, né? Aqui eu vou usar mais e menos. Então, vai ficar mais 11 menos 1, 10. Usando menos, fica menos 11 menos 1, menos 12. Só que se você lembrar do exercício, o exercício dizia que eram dois números pares positivos. Se são dois números pares positivos, eu descarto aquele que é negativo, né? Ou seja, o resultado para mim é 10. Então, quais são os dois números pares consecutivos? Que é a multiplicação dá 120? 10 e 12. Multiplica 10 por 12, não dá 120? Então, deu certinho, ok? Beleza? Exercício 4, né? O exercício 4 é um probleminha também, uma proposta aí de um problema para que você, né, formule a equação e resolva, tá? Diz assim, quando alguém pergunta a idade de Arthur, ele sempre responde com um desafio. Certa vez ele respondeu, a idade da minha mãe multiplicada pela minha idade é igual a 525. Quando eu nasci, minha mãe tinha 20 anos. Sendo assim, minha idade é... Pensa lá um pouquinho e eu já volto com a resposta.
Então, pessoal, voltando com a solução desse problema, né? Veja, o difícil aqui é você traduzir esse texto para a linguagem matemática, ou seja, escrever a equação, né? Mas com treino aí você consegue fazer isso tranquilamente, né? Então vamos lá, né? Se eu quero saber a idade do Arthur, eu chamo de x, né? X é a idade do Arthur, tá? A idade da mãe dele é x mais 20. Por quê? Porque quando ele nasceu, a mãe dele tinha 20 anos. Ou seja, a mãe dele vai ser 20 anos mais velha que ele sempre, né? Então não importa a idade dele, a dele não importa a dele, a mãe dele vai ser sempre a dele mais 20, ok? E aí lá disse que multiplicando a dele pela da mãe tem que dar 525. Tá aí a nossa equação. Basta resolver essa equação e eu saberei qual é a idade do Arthur, beleza? Então veja, aqui está a minha equação, faço a distributiva, então fica x vezes x, x ao quadrado, x vezes 20, 20x, igual a 525. O A aqui vale 1, beleza? O meu B é 20, é par, beleza? Então a gente vai completar quadrado. Pega a metade do 20, é 10. Então eu acrescento 10 ao quadrado antes do igual, acrescento 10 ao quadrado depois do igual, ok? Então ficou x ao quadrado mais 20x mais 10 ao quadrado, igual a 525 mais 10 ao quadrado. E essa parte aqui é exatamente isso, ok? Se você quiser, faça o produto notável aqui e você vai ver que vai voltar para aquilo ali em cima, tá? E aqui, né, 10 ao quadrado é 100, 100 mais 525 dá 625, beleza? Daqui para cá eu posso extrair a raiz quadrada, né? Olha só, x mais 10 ao quadrado igual a 625, extraindo a raiz, fica com x mais 10 igual a mais ou menos raiz de 625. E agora sim, raiz de 625 é 25, né? E esse 10 que é positivo, vai para lá negativo, fica x igual a mais ou menos 25 menos 10, beleza? Para descobrir x1, usa só o mais. Para descobrir o x2, usa só o menos, beleza? Os dois juntos a gente nunca usa, não tem como resolver mais ou menos, né? Ou resolve um ou outro. Tá aqui então, só usando mais, fica 25 menos 10. Usando menos, fica menos 25 menos 10, ok? E aqui, 25 menos 10 é 15, e menos 25 menos 10 é menos 35. Aí eu te pergunto, Arthur tem 15 anos ou tem menos 35 anos? Obviamente 15, né? Não existe alguém que tenha idade negativa, ok? Então a idade do Arthur, 15 anos. Tá lá, né? E aí a conclusão é que Arthur tem 15 anos e a sua mãe, como tem 20 anos a mais, 15 mais 20, 35. E né, tirando a prova real, multiplica os dois, você vai ver que vai dar os 525 que disse lá no exercício, ok? Beleza? Então, por essa aula é só, né? Finalizamos aqui. Agradeço a atenção de vocês, né? Só retomando aí, né, o que a gente viu hoje, que foi a parte de equações do segundo grau, e a gente viu essa outra maneira de resolver uma equação do segundo grau sem ser pela fórmula de Bhaskara. Beleza? Vou ficando por aqui, a gente se vê. Tchau, tchau.